E mudando de assunto, o governador Ronaldo Caiado participou ontem em Brasília de uma reunião com o presidente Lula ao lado de outros 26 governadores. No encontro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que visa ampliar a atuação da União nas ações de segurança pública nos estados. Veja na reportagem do Pedro Henrique Abelo as imagens do Cleomar Fernandes aqui no telão para você. Fefe, por favor, obrigado. A reunião aconteceu após o apelo público do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que pediu para que o governo federal ouvisse os estados. Logo na chegada, ele foi enfático. Vocês vêm me acompanhando na questão da necessidade de um controle rígido de fronteiras. Eu vou citar o exemplo do Rio de Janeiro. Nós tivemos esse ano em torno de 550 fuzis. Esse ano, apreendidos 550 fuzis no Rio de Janeiro. No último dia 24, criminosos abriram fogo em via pública em reação a uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, que deixou 3 pessoas inocentes mortas. Na reunião, o governo federal, por meio do ministro da Justiça e da Segurança Pública, apresentou a PEC que propõe a unificação. O que a PEC pretende? A PEC pretende criar um sistema único da segurança pública, à semelhança do sistema único de saúde e do sistema nacional de educação. Nunca alguém reclamou que o SUS, ou o Sistema Nacional de Educação, interferisse na autonomia dos estados. O Sistema Nacional de Educação, da mesma forma. Nós editamos a Lei Nacional de Diretrizes e Bases sem nenhum problema, sem nenhum arranhão à autonomia dos estados e dos municípios. Então, nós pretendemos aqui, com a nossa PEC, criar uma estrutura semelhante a esse sistema já existente em nossa Constituição. Devido à relevância do tema segurança pública, a imprensa nacional compareceu em peso aqui no Palácio do Planalto para a cobertura dessa reunião do presidente junto com todos os governadores. Por ter números positivos nesse assunto em Goiás, o governador Ronaldo Caiado foi uma voz forte e contundente e deixou bem claro que vai lutar até o fim contra essa PEC proposta pelo governo federal. Imaginar que os estados estarão submetidos a uma regra do governo federal e do Congresso Nacional, sendo que a realidade de cada estado não tem nada a ver com a outra, até por questões culturais, por questões de localização do estado, tá certo? As condições de um embate no Cerrado, o embate numa mata amazônica, a legislação de uma região de fronteira, outra de portos, hoje outra região de favelas, e de repente querem transformar isso tudo num único ente, tá certo? Ou seja, o ministro podendo definir uma PEC, onde nós, governadores, tomamos conhecimento dela agora, ao aqui chegarmos, aonde lá o primeiro inciso daquele primeiro artigo lá já realmente diz o seguinte: olha, tudo bem, governadores, paguem a conta, tá bom? Pague o salário dos seus policiais e receba ordens daqui de cima. Um outro trecho que chamou a atenção na reunião foi a parte que o governador de Goiás afirmou que no estado ele não vai colocar câmeras em policiais. Eu não vou botar a câmera em policialmente de maneira alguma. Não existe o posse de botar a câmera em policialmente. Porque eu tenho que ter uma corregedoria séria, honesta, que não admita milícia. E não admito, e prendi muitos policiais no estado de Goiás. Não admito milícia. Agora, eu não vou caminhar numa situação como essa, aonde nós estamos aqui apenas a pagar salário e receber ordem do Congresso Nacional e da União para dizer como é que eu vou me comportar em Goiás. Isso é inadmissível, é uma usurpação de poder, é uma invasão de prerrogativa, numa prerrogativa que já está garantida a nós, governador. No encerramento, o presidente, em tom irônico, comentou sobre o discurso do governador. E na coletiva, Caiado respondeu: eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar
porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado. Não é um assunto para ser discutido nesse nível. Não cabe ironia nesse negócio. É um problema muito sério. É um problema que o cidadão... Por que eu fui eleito no primeiro turno? Por que eu fui eleito na capital? Porque a pessoa mais humilde pega o ponto de ônibus e não tem seu celular ali assaltado. A mãe de família passeia com os filhos na praça. O cidadão mora na sua propriedade rural e não é assaltado. Eu tenho um sistema hoje em Goiás que eu tenho as propriedades rurais todas georreferenciadas. Eu tenho hoje uma situação que vocês podem perguntar às empresas seguradoras de valores. Eles vêm até a fronteira de Goiás com um comboio. Chega em Goiás, ela passa sem comboio, aí quando entra na Bahia, volta o comboio de novo. Se nós não tivermos controle sobre as penitenciárias, quando eu assumi o Estado, era o maior escritório do crime do Estado de Goiás. Pergunta se você acha lá uma arma, um celular ou algum contato externo. E aí fez a criminalidade vira próximo de zero. Bom, gente, está aí. Queríamos mandar um grande abraço aos nossos telespectadores. O pessoal está acompanhando o Jornal Brasil Central nesta sexta-feira aí. A dona Fátima, lá no Residencial Eldorado, grande abraço, um beijo, obrigado pela audiência. O Marcelo Junqueira também lá na região noroeste. Gente, audiência em todos os cantos de Goiás, em todas as regiões também da nossa capital.